Mais uma vez, estamos aqui reunidos para mais uma aula desse curso de novos membros da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E hoje nós estamos dando continuidade com a lição número 5, não é? E o tema é o mesmo da última aula. Vamos aprofundar mais ainda este estudo. Eu quero, pois, agora dar as boas-vindas a você, que você continue estudando a sua apostila. Eu vou disponibilizar para você semanalmente a apostila para que você possa rever, estudar, para que a aula fique mais fácil para você aprender. Qualquer dúvida, é só perguntar pelo grupo do Zap, tá bom? Bem, amados irmãos, vamos compartilhar então a tela para a nossa aula de número 5 do nosso curso. O nosso curso é o curso de novos membros da Primeira Igreja Batista no Andaraí, que você faz parte dessa turma. Vamos em frente. A nossa aula é a de número 5. O tema é salvos para quê? Para que nós somos salvos? Para que nós somos salvos? O senhorio e a missão da igreja. O senhorio e a missão da igreja. Ok? Espero que vocês guardem bem esse tema, porque é um tema importantíssimo. Qual é a nossa missão e quem é que é o Senhor verdadeiramente da igreja? Vamos então para a questão da aula número 5. Na aula número 4, nós iniciamos esse tema e nós vimos que a palavra de Deus, em Romanos capítulo 12, nos exorta a que nós vivamos em sacrifício vivo para o Senhor, nos oferecendo a Ele. Também um breve resumo da aula número 4. A questão 2 diz que nós devemos ter a nossa mente transformada, né? E essa mente é transformada por meio da regeneração que o Espírito Santo faz em nós. Essa mente transformada é que vai nos impedir de seguir o padrão deste mundo. Senão nós acabamos nos conformando com o padrão deste mundo. A terceira questão, nós vimos que em 1 Timóteo 2,4, que a vontade de Deus para todas as pessoas é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso é muito importante. Deus quer que todos se salvem. Então, oferecer o corpo em sacrifício vivo, esse é o nosso culto. Ter a mente transformada pelo poder do Espírito Santo é a base para não seguirmos os conceitos do mundo. E a vontade de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ok? E a quarta e última questão que nós vimos na última aula é quais são as ações que a igreja deve empreender para cumprir bem a sua missão. E nós vimos que uma igreja precisa fazer discípulos, essa é a missão principal da igreja. E para fazer discípulos, ela precisa das seguintes ações. Primeira, testemunhar, que é falar do que você experimentou, o que o Evangelho fez na sua vida, testemunhar para as pessoas em volta de você, uma coisa boa que te abençoou, que transformou sua mente, que lhe deu paz, testemunhar. Número 2, pregar o Evangelho, que é falar de Cristo. Você testemunha com a sua vida e você fala do que Cristo fez em você. Prega o Evangelho. As pessoas interessadas, a terceira ação qual é? As pessoas que crerem, que se entregarem a Cristo. Batizar. E a quarta e última ação é ensinar essas pessoas. Até que chegue no fim do processo, que é enviar essas pessoas. Então, a igreja, para fazer discípulos, ela precisa testemunhar, pregar, batizar, ensinar e depois
essa pessoa é enviada, que é a quinta resposta desta questão. Enviar. Está em condições agora de ser um missionário do Senhor, uma missionária do Senhor. Essa é a missão da igreja, preparar discípulos e enviá-los ao mundo, ok? E hoje nós vamos dar continuidade, né, a esse tema, com a questão número 5, que diz assim, o versículo que está no Evangelho, conforme escrito por Lucas, capítulo 14, versículo 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Observe bem o que o Senhor está dizendo. Quer ser discípulo do Senhor? O Senhor chama todos para serem seus discípulos. Mas para ser discípulo do Senhor, tem que carregar a nossa cruz. Quem não carrega, quem não está em condições de carregar a sua própria cruz, não pode seguir. Não pode ser meu discípulo. Discípulo é seguidor. É aquele que segue e aprende de Cristo, que está aos pés de Cristo. E a igreja do Senhor deve ser composta de discípulos do Senhor. Mas precisa aprender a carregar a sua cruz. E o que é cruz? Cruz me lembra o quê? Injustiça, sofrimento, dor. Não é verdade? Isso é carregar a sua cruz. Então, quando nós nos identificamos com Cristo, quando nós assumimos os princípios de Cristo na nossa vida, nós começamos a receber do mundo oposições. Essa é a nossa cruz. Há pessoas que vão nos julgar, vão nos chamar de fundamentalistas, não é? Vão nos chamar de pessoas estranhas, de religiosas. Já viram falar assim? Isso aí é religioso, isso aí é Bíblia, isso aí é evangélico. E às vezes sofremos injustiças, há pessoas que perdem até seus empregos porque não vão aceitar coisas erradas, se afastam do pecado. Há países em que sofrem perseguição. E há casos excepcionais, mas acontece de até dentro da própria família a pessoa ser deixada de lado. Algumas perdem até a herança. Sabiam? Principalmente em países islâmicos. Então, amados, seguir a Cristo é verdadeiramente estar em condições que, ao se identificar com Cristo, você vai carregar a sua cruz. Cruz é sofrimento como consequência da sua identidade com Cristo. Cruz não é qualquer sofrimento, porque nesse mundo todos nós estamos sujeitos a sofrimento. Ter um filho excepcional, ter uma enfermidade, ter um problema financeiro, ter um problema de relacionamento. Todos nós podemos sofrer e estamos no mundo e que Jesus falou, nesse mundo tereis aflições mesmo. Qual é a diferença, então, pastor? Da cruz para o sofrimento comum que todos os seres humanos estão sujeitos. É que a cruz é um sofrimento por causa da sua identidade cristã. Porque você se identifica com Cristo e vive os princípios de Cristo. Entendido? Então, se você não está em condições de carregar a sua cruz, você jamais poderá ser discípulo do Senhor. Quem ama mesmo o Senhor está disposto a sofrer por Ele, porque Ele deu a vida na cruz por nós. E vamos, então, responder a essa pergunta. Qual a condição para seguir a Cristo? Carregar a sua cruz. Ok? Isso é para você amadurecer, para você saber que trevas e luz, né? As trevas odeiam a luz. E nós estamos na luz de Cristo. E devemos amar as pessoas que ainda não têm essa luz e orar por elas. E mesmo que soframos injustiças, perseguições, façamos como nosso Senhor. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos para a pergunta número 6.
está baseado nesse texto de Efésios, capítulo 2, verso 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vamos entender um pouquinho isso. Nós não somos mais estrangeiros. Nós não somos migrantes que estamos chegando de um outro país. Não, nós agora somos cidadãos do céu. Nós somos irmãos de Jesus, membros da família de Deus. Antes nós éramos estrangeiros, agora não. Agora nós somos da família, somos concidadãos, somos cidadãos dos céus, da cidade celeste, onde estão os santos, membros da família de Deus. A igreja é composta por irmãos de Cristo, membros da família de Deus. É isso que Paulo está falando à igreja de Éfeso. E essa igreja ela é edificada, ela é construída sobre um fundamento. O fundamento é o quê? São as doutrinas deixadas pelos apóstolos, pelos profetas, está tudo na palavra de Deus, são os princípios que estão lá na palavra de Deus. E esses princípios, essas profecias apontam para quem? Para Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Sabe o que é pedra angular? É a pedra principal. Essa pedra, ela faz o ajuste correto de toda a construção. Todo edifício será bem ajustado, bem nivelado, se essas pedras forem boas, bem preparadas e bem colocadas. São as pedras primeiras a serem colocadas, que ficam nos cantos. São pedras de ângulo. Fundamental. Jesus Cristo representa isso. Ele é o fundamento de um edifício. Esse edifício ele é ajustado, nivelado, graças a essa pedra angular. Esse edifício cresce e se torna um santuário santo do Senhor. Então, ele está falando de um edifício, de uma construção. Essa família, nós somos membros dessa família de Deus, nós também fazemos parte de um edifício que está sendo construído. Cada irmão que chega para a igreja é uma pedrinha que entra, é um tijolinho que entra, e esse edifício está sendo construído. E o objetivo desse edifício é que ele se torne um santuário, um santuário onde Deus habita. Nós também crescemos, somos edificados espiritualmente. E é exatamente na igreja, nesse edifício, formado por nossas vidas, que somos membros da família de Deus. É ali que Deus habita, que Deus mora, por meio do seu Espírito. Ele mora dentro de mim, ele mora na comunhão da igreja, que é esse edifício formado por eu que sou um tijolinho, você que é outro tijolinho. Então, a igreja é morada de Deus, por meio do Espírito, que também mora dentro de cada um de nós. Viu que bonito? Então, são metáforas, família e edifício, construídos para a glória de Deus. Vamos à resposta? Baseado no texto anterior, complete. Quando aceitamos a Cristo como o nosso Senhor e Salvador, passamos a fazer parte da família de Deus. E juntos, como igreja, formamos um edifício espiritual, um santuário, onde Deus habita, cuja pedra principal, angular, é quem? É Cristo Jesus. Ok? Vamos então agora, queridos, para a pergunta número 7. Está em Efésios, capítulo 1, versos de 20 a 23. Diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ou seja, o poder de Deus foi exercitado em Cristo, estava em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais,
Então, Cristo está sentado à direita do Pai nos céus. E ele ressuscitou por meio do poder de Deus. O poder foi exercido em Cristo, ressuscitando dos mortos. E ele ressuscitou, está agora sentado à direita do Pai nos céus, nas regiões celestiais. Continuando. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Ou seja, Jesus está sobre todos os poderes. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, muito acima, está à direita do Pai nos céus. Continuando. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas. O cabeça, aquele que está acima e comanda todas as coisas. Para a igreja. Observe bem, ele é o cabeça, está sobre todas as coisas e deu ele para a igreja. Deus o colocou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. O cabeça tem que ter um corpo. Jesus é o cabeça e nós, igreja, somos o corpo. Tá claro? A plenitude, ou seja, a igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ou seja, a igreja é plena, é repleta do Espírito de Cristo. Ele preenche todas as coisas. O amor dele está em todos os espaços da igreja. Esse corpo é pleno do Espírito de Deus, pleno do amor de Deus. Ok? Vamos então para a resposta? Questão 7. Diz assim: ao ler o texto anterior, passamos a ver a igreja também como um corpo. Então, nós já vimos como família, já vimos como edifício, né? Em construção, está em construção, e agora nós estamos olhando para uma outra metáfora, outro símbolo. Nós estamos olhando para a igreja agora como corpo, que tem como sua cabeça, esse corpo tem a cabeça. Quem é a cabeça? A pessoa de Jesus Cristo. Ele é o cabeça, ok? Agora vamos para a última questão, encerrando esta página de número 5 dessa aula. Vamos lá? 1 João 2,15 diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe, amar este mundo, o que ele oferece de atrações, de prazeres, aquilo que agrada a nossa carnalidade. E nós ficamos vaidosos, corremos atrás de recursos financeiros, queremos todo o conforto, amamos esse mundo, mas não é só isso. É quando nós amamos os esquemas desse mundo, os conceitos desse mundo, que é só para trazer satisfação para as nossas vaidades pessoais. Não amem o mundo. Nós precisamos entender isso. Se você está amando muito esse mundo, está sendo muito atraído por esse mundo, por todos os prazeres que ele oferece à nossa natureza carnal, se alguém amar o mundo, é porque o amor do Pai não está nele. Nós temos que olhar para esse mundo com misericórdia, porque ele precisa, as pessoas precisam serem transformadas pelo poder de Deus e verdadeiramente serem plenas do amor de Deus. E 1 João 3,16 diz o quê? Nisto conhecemos o que é o amor. O que é o amor, hein? O que é o amor? Aqui está a definição de amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olha que coisa profunda. Isso é amor. E essa família, que é a família de Deus, é formada por membros dessa família, né? Nós somos membros da família de Deus, devemos nos amar como Cristo nos amou. Nós que somos membros do corpo de Cristo, nós que somos os tijolinhos desse edifício que está sendo edificado, onde Deus habita. Nossos relacionamentos devem ser marcados pelo amor, e nós temos que abrir mão de coisas, às vezes, que seriam nossos direitos, entre aspas, para abençoar a vida de um irmão que está precisando.
dar aquilo que nós podemos compartilhar da nossa vida para abençoar o irmão, isso é amor. Amor é sacrifício em prol de alguém. E a sua alegria é ver esse alguém feliz, satisfeito, saciado. Isso é amor. Suprir necessidades sem exigir nada em troca. Essa é a questão número 8 que nós vamos responder baseada nesses dois textos. Diz assim: a igreja de Jesus está no mundo, mas não deve amar o mundo. O seu amor vem do Pai, que segundo 1 João 3,16, nos leva a amar o irmão como Cristo nos amou. Ok? Então, esses textos todos que nós lemos e essas questões é para nos mostrar como é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu vou fazer uma rápida conclusão, mostrando para vocês, não é? O que nós já vimos. Então, a partir da pergunta número 5, nós vimos que para seguir a Cristo temos que carregar a nossa cruz, pagar o preço da nossa identidade, do nosso amor a Cristo. Seremos julgados, alguns serão perseguidos, terão dificuldades, infelizmente. Isso acontece, que as trevas detestam a luz. Outra coisa que nós vimos, outro conceito importante, é que nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos transformados, regenerados pelo Espírito Santo e passamos a fazer parte da família de Deus. E essa família de Deus também é comparada a um edifício que está sendo construído, cuja pedra principal desse edifício, que é a igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Não tem outra pedra a não ser Cristo. E, mais adiante, nós vimos que a igreja também é comparada a um corpo que tem como cabeça o Senhor Jesus Cristo. E nós somos membros desse corpo. E nesse corpo ele habita e preenche todas as nossas necessidades pelo seu Espírito Santo. E, finalmente, nós vimos na última questão que a igreja do Senhor Jesus Cristo está no mundo. Ela está no mundo, mas não pertence a esse mundo. Ela não deve amar o mundo. O seu amor vem do Pai. E esse amor que vem do Pai nos leva a amar o nosso irmão, como Cristo nos amou. Ok? Deus te abençoe e continue estudando a apostila, dando sequência. Hoje nós vimos a página número 5, na próxima aula veremos a página número 6, quando nós vamos estudar as ordenanças, que é algo muito importante para que você conheça bem seus significados, para que você tenha consciência de tudo aquilo que nós, como igreja, defendemos e cremos. Deus te abençoe muito. Fique na paz do Senhor e até o próximo domingo. Um abraço.